11 de novembro de 1620. O Mayflower chega ao Cabo Code, em Massachusetts. Nele, 102 passageiros, na sua maioria peregrinos, puritanos, separatistas, que procuraram liberdade religiosa longe do poder hegemônico da Igreja Anglicana. Os peregrinos do Mayflower foram os primeiros colonos a se estabelecer nas terras do que seriam os Estados Unidos da América. Vem com a gente. Os peregrinos do Mayflower foram imigrantes ingleses, puritanos, que saíram em setembro de 1620 da Inglaterra, a bordo do Mayflower, rumo ao que futuramente seria conhecido como os Estados Unidos da América. Nos séculos 16 e 17, o continente europeu viveu um período de grandes tensões provocadas pelas guerras civis religiosas. Essas guerras desencadearam-se em virtude do uso político das reformas protestantes, que tiveram início em 1517, com as 95 teses de Martinho Lutero, contra a Igreja Católica. Nações como a Alemanha, a Holanda, a Suíça, a França e a Inglaterra foram as primeiras a aderirem ao protestantismo. O protestantismo chegou aos Estados Unidos em 1620, quando desembarcaram aqui em Cape Cod os peregrinos. Eles mesmos se chamavam dessa forma porque se viam como viajantes e com um propósito divino. Do outro lado do oceano, eles enfrentavam dificuldades por causa das crenças deles. Aqui, além de buscarem essa liberdade, eles também construíram a base para uma nova sociedade. O lugar da chegada conta hoje com um monumento que homenageia os peregrinos. O museu do local mostra uma réplica do Mayflower, o navio que trouxe aquele grupo da Europa para a América. Foi ainda dentro da embarcação que foi assinado o primeiro documento político da história americana, o Mayflower Compact, que tinha como objetivo estabelecer regras para que os peregrinos e os viajantes não religiosos pudessem viver sem confusões. Do alto do monumento, é possível ver atualmente o que os peregrinos possivelmente já imaginavam, uma sociedade organizada. Os chamados Pilgrims Fathers, ou pais peregrinos, foram os primeiros ingleses protestantes a emigrarem para a América do Norte, para lá fundarem o que hoje a gente conhece como Estados Unidos da América. Esses imigrantes partilhavam da fé protestante, puritana, resultante do calvinismo que se instalou na Inglaterra, e foram perseguidos no século XVII pela monarquia absolutista anglicana. Essas perseguições acabaram por levar 102 pessoas a bordo do Mayflower até o Cabo Code, em Massachusetts. O Mayflower zarpou da Inglaterra em 6 de setembro de 1620 e permaneceu ancorado nessa baía ao longo de mais de 2 meses, aguardando o inverno passar.
Durante esse tempo, muitas doenças acometeram os passageiros. Desses 102 que estavam a bordo, 53 sobreviveram. Seus líderes eram John Robinson, William Brewster e William Bradford. Foi ainda a bordo do Mayflower que os imigrantes elaboraram o chamado Mayflower Compact, assinado por 41 homens. Era um documento que traçava regras a serem seguidas quando finalmente estivessem em terra firme, assentados nas colônias. Quando o inverno passou, os sobreviventes do Mayflower aportaram na região hoje conhecida como Plymouth e lá fundaram uma cidade. No ano seguinte, durante o inverno, os imigrantes já assentados como colonos decidiram comemorar sua sobrevivência e chegada no Novo Mundo. Essa comemoração deu início àquilo que hoje é conhecido como Dia de Ação de Graças, que é comemorado em toda quarta quinta-feira de novembro. No início do inverno seguinte, em 1621, os sobreviventes decidiram comemorar uma festa de ação de graças, Thanksgiving. Os colonos utilizaram sua primeira colheita de milho, já que a plantação de trigo europeu tinha falhado, e convidaram para a festa o chefe Massasoit, da tribo Wampanoag, que os havia auxiliado desde a sua chegada. O cardápio foi reforçado com uma ave nativa, o peru, e tortas de abóbora. Desde então, os norte-americanos repetem, no mês de novembro, a festa de ação de graças, reforçando a ideia de que eles querem ter os pais peregrinos de Massachusetts como modelo de sua fundação. Atualmente, uma das universidades mais prestigiadas do mundo, Harvard formou 8 presidentes americanos e 24 chefes de outros estados. Passaram por aqui 48 ganhadores de Nobel, 48 ganhadores de Pulitzer, cumprindo assim o objetivo de formar líderes para o mundo. E tudo começou há 380 anos, o que faz de Harvard a instituição de ensino superior mais antiga dos Estados Unidos. Foi formada por puritanos, não que tenha pertencido a uma denominação religiosa que não pertenceu, mas o objetivo inicial era para a formação de líderes religiosos. É realmente notável que o grande afluxo de colonos puritanos que vieram para Nova Inglaterra foi na década de 1630 e a criação de Harvard foi em 1635. Harvard fica em uma cidade vizinha a Boston, local onde muitos protestantes estavam instalados desde a chegada ao país. Foi na capital do estado de Massachusetts que cresceu ao longo do século XVIII o sentimento de insatisfação que culminou na Revolução Americana. O movimento político usou o espaço físico e a forma de discurso de religiosos para arregimentar o povo. Depois de muitas batalhas, foi lida a Declaração de Independência nesta sacada. Um texto que é carregado de referências protestantes, como a parte que fala que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de direitos inalienáveis, como a vida, a liberdade e a procura da felicidade. Então Thomas Jefferson, quando escreve a Declaração de Independência, começa com essa noção de que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador. É muito carregado religiosamente, mas enfatiza os direitos individuais. E é difícil imaginar um cenário onde Jefferson e pessoas como Jefferson chegariam a esse compromisso com os direitos individuais naturais se não fosse a história da Reforma e a ênfase na liberdade individual, particularmente de pessoas que têm um relacionamento com Deus para serem salvas nos próprios termos.
Então o protestantismo está cravado nas muitas estruturas do pensamento americano, da cultura americana. Max Weber, alemão, que viveu entre 1864 e 1920, é considerado um dos fundadores do pensamento sociológico. Sua obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo é o seu livro mais conhecido e mais lido. Nele, ele investiga a relação existente entre certa forma de conduta econômica e suas raízes religiosas. And so the idea that our economic efforts, our economic energies, Então a ideia de que fazer esforços econômicos, de um vigor econômico nas empresas, foram de fato moldadas pela vontade de Deus e é muito profundamente inserida no pensamento colonial. E isso é algo que Weber pegou, ele notou essa noção de colônia, de que se eu sou um sapateiro, então eu sou um sapateiro pela vontade de Deus. that I'm a shoemaker by the mind and will of God. E que eu posso glorificar a Deus sendo o melhor sapateiro I possível. can possibly be. Então, o que é interessante sobre essa noção de colônia é que supostamente eu deveria ser um bom sapateiro não pelo dinheiro, não por poupanças financeiras, mas simplesmente porque se eu for o melhor sapateiro que eu puder, eu poderei demonstrar a bondade e a glória de Deus. Claro que recompensas financeiras são as consequências naturais e dão uma evidência das bênçãos divinas em nosso favor. Mas porque isso não deveria ser pelo dinheiro ou por motivo financeiro, a tendência era guardar esse dinheiro e reinvestir no meu negócio de sapateiro. Porque outra forma de glorificar a Deus era fazer crescer o meu negócio. Então, ao invés de sair, comprar bens pessoais, em vez de gastar o dinheiro de maneira frívola, eu investiria no meu próprio negócio para fazer crescer o negócio, crescer a empresa. E isso estava presente na noção protestante da atividade econômica. A Ética Protestante e o Espírito Capitalista de Weber é uma obra composta por 5 capítulos, distribuídos em 2 partes. O capítulo inicial discute a relação entre filiação religiosa e estratificação social na Alemanha. Partindo de diversos estudos estatísticos, Weber verificou uma relação entre crença e tipo de atividade econômica. Ele constatou que proprietários do capital, empresários e mão de obra qualificada eram, em regra, de origem protestante. No campo da educação, por sua vez, católicos tinham inclinação para uma educação humanística, enquanto os protestantes preferiam uma educação técnica. Qual a razão para essa tendência para o racionalismo econômico por parte dos protestantes? No capítulo seguinte, Weber apresenta a sua definição de espírito do capitalismo. Aqui, ele define seu objeto de pesquisa, considerado por ele uma individualidade histórica. Evitando dar definições abstratas, Weber escolhe como exemplo dessa forma de comportamento as máximas de Benjamin Franklin. Tempo é dinheiro, crédito é dinheiro, dinheiro é fértil por natureza, o bom pagador sempre terá crédito, as mínimas ações afetam o crédito, etc. Nessas regras, ele viu a manifestação de certo espírito moral ou ethos.
a ideia da profissão como dever e da necessidade de se dedicar ao trabalho produtivo como fim em si mesmo. Essa forma de encarar diferenciava-se claramente do tradicionalismo econômico, pois aqui o indivíduo apenas se dedicava ao trabalho enquanto algo necessário, mas não como um valor em si mesmo, como um valor intrínseco. O tradicionalismo foi o grande inimigo do espírito do capitalismo. Analisando a tradução que Lutero fez da Bíblia e do termo profissão ou vocação, em alemão Beruf, Weber diz estar aí presente uma ideia nova, a de uma missão dada por Deus. Lutero teve, segundo Weber, um papel fundamental na origem do espírito do capitalismo, ao levar a ascese dos monges para a prática cotidiana. Dessa forma, conferiu um valor religioso ao trabalho. O senso de dever e de disciplina que o monge pratica fora do mundo passou a ser exigida de todo e qualquer leigo cristão dentro do mundo. Mas para Lutero, o tipo de profissão exercido pelo indivíduo ainda era concebido de forma tradicionalista. Não era objetivo de Lutero dar sustentação ideológica ao capitalismo nascente, pois a influência de suas teses foi concebida por Weber como uma consequência não premeditada por ele. Não obstante, Weber quis averiguar qual a afinidade eletiva entre a moral protestante e a conduta capitalista. A sociedade americana foi usada por Weber no estudo da hipótese por causa da história relacionada ao calvinismo, especialmente ao puritanismo, e também por desenvolver atividade econômica capitalista. A potência do país ainda não tinha sido revelada na época do estudo, mas a população já apresentava características que revelam mais marcas protestantes do que qualquer obra. Eu estou quase aposentado agora, mas continuo trabalhando, mesmo em idade avançada, e não consigo me ver sentado em casa o dia todo, ou aposentado, ou jogando golfe, ou nada do tipo. Eu gosto de trabalhar, eu gosto da ação. Agora, a ironia é que os Estados Unidos se tornaram uma sociedade muito consumista, que não é conhecida particularmente por poupar ou reinvestir, por assim dizer. Então, o sucesso dos períodos iniciais, os fundamentos dessa disposição para uma economia vibrante, de alguma forma, vendeu a semente da destruição da ética protestante original. Então, de algumas formas, a noção de que Deus está envolvido nas nossas buscas econômicas permanece. Mas existe um certo tipo poder restritivo das ideias originais, que se supunha ter uma restrição sobre os gastos, sobre o consumismo, sobre o materialismo. Essas coisas tendiam a desaparecer. E agora, Deus muitas vezes é visto como favorável a um consumo notável, de uma maneira que inverte o ethos protestante original. As consequências econômico-sociais de todo esse processo são analisadas no último capítulo do livro de Max Weber. Nesse capítulo, ele demonstra como essas crenças religiosas modificaram a visão religiosa que se tinha da riqueza. Ela nunca poderia ser um fim em si mesma, mas agora era considerada como uma comprovação da honestidade e da idoneidade religiosa do indivíduo. Nunca a riqueza tinha sido vista de forma tão positiva. A partir dessa crença, a dedicação ao esporte, às artes
e as outras atividades, era considerada uma falha com a principal obrigação da vida: trabalhar. A religião protestante contribuiu assim para formar o moderno homem de negócios e mesmo o trabalhador dos tempos atuais. Ela faz a cama para o homem econômico moderno. O espírito profissional dos tempos modernos tem sua raiz na moral religiosa puritana. Em outras palavras, apesar de atualmente estar apagada, a motivação religiosa está por detrás do impulso aquisitivo que está na base da conduta capitalista. Por conta de suas múltiplas influências, a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, de Max Weber, é uma obra considerada por muitos intelectuais contemporâneos como o livro do século. Em 1998, a International Sociological Association listou essa obra como o quarto livro sobre sociologia mais importante do século XX. Eu quero agradecer a quem ficou comigo até aqui, quem teve a coragem de enfrentar esse tema comigo. Como todos sabem, eu sou um liberal com viés conservador e tenho os Estados Unidos como uma fonte inspiradora para tudo que eu faço na minha vida. Tenho amigos americanos, pessoas e profissionais que eu tenho absoluta admiração e acredito que isso se deve ao fato de compartilhar com essas pessoas a ideia de que a verdadeira transformação está, no meu ponto de vista, e no ponto de vista dessas pessoas, no trabalho. Eu peço que vocês que curtiram o vídeo, curtam, cliquem ali no joinha e compartilhem para a gente tentar divulgar boas ideias, ideias que são relevantes e que eu tenho certeza que impactam positivamente a vida de muitas pessoas. Até a próxima.